da carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar sobre uma vida santa, uma vida santificada por aquilo que Jesus fez na cruz. Na semana passada, a gente viu que Paulo ele responde a uma pergunta do tipo: para que a gente experimente mais da graça, então a gente peca mais, porque quanto mais pecamos, mais Deus mostra o tamanho da sua misericórdia e do seu perdão. E Paulo responde de maneira muito forte: de maneira nenhuma. Isso não é algo que nem deve passar pela cabeça de vocês. Vou pecar para poder receber mais da graça. Ele fala: isso aí não faz nenhum sentido. Ele vai dar os motivos pelos quais isso não deve ser pensamento de nenhum crente. Ele vai mostrar para nós que o que Cristo fez na cruz, ao morrer ali naquele Calvário, nós morremos com Ele. Então, o nosso corpo do pecado, desejosos de fazer aquilo que é mal e desobedientes ao Senhor, foi crucificado com Ele. Então, aquilo que Cristo conquistou na cruz, nós conquistamos junto com Ele. E aí Paulo vai dizer que nós morremos com Ele, nós fomos sepultados com Ele e nós ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida. Então, o crente verdadeiro, salvo em Jesus, ele morreu para os desejos do pecado. Isso não quer dizer que ele não peca mais. Paulo não está pregando o perfeccionismo, mas ele está dizendo que o crente agora ele não tem mais grande desejo e prazer pelo pecado, apesar de a corrupção do coração sempre ficar ali batendo na porta, querendo mostrar a sua cara. Então, o crente, ele vive nesse estado de luta contra o pecado, mas não entregue ao pecado como escravos, porque nós não somos mais, pois fomos libertados por Cristo ali naquela cruz do Calvário. Então, Paulo, ele mostra isso, dizendo para mim e para você, que nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Ele. E ressuscitamos para viver um novo viver. Não mais o viver do velho homem, não mais o viver atolado no pecado, mas uma novidade de vida que Cristo conquistou para mim e para você. E aí ele apresenta 3 verbos que são importantes dentro do capítulo 6, versículos 1 a 14. Primeiro, nós devemos saber essas coisas. Nós precisamos saber o que Cristo fez na cruz por nós. O crente, ele se santifica à medida que ele conhece mais a Deus e o Evangelho. À medida que nós temos mais conhecimento do Senhor, à medida que nós nos apropriamos mais dessas verdades da palavra, mais a gente vai vivendo um processo de santificação. Se eu não sei essas coisas, se eu não sei o que Jesus fez na cruz, se eu não sei o que foi conquistado naquela cruz, se eu não sei o que Ele fez por mim, então eu vivo na vida de pecado. Mas quando eu passo a saber todas essas coisas, eu começo a ter um viver diferente. Paulo então vai dizer: vocês precisam saber dessas coisas. Vocês precisam saber o que Jesus fez naquela cruz. E depois que a gente sabe dessas coisas, e como que a gente sabe disso? Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você vem para a escola dominical, quando você participa dos cultos e trabalhos, todas estas verdades você fica sabendo. Você nunca sai daqui sem saber nada, mas você vai alimentando a sua alma e o seu coração. Então você sabe, e a partir de saber, Paulo vai usar um outro verbo no versículo 11, que é o considerem-se então assim. E eu acho que esse é um ponto importante, que Paulo toca numa ferida, talvez da maioria de nós. Porque nós sabemos, o problema é a gente se considerar assim. Às vezes a gente se considera como muito pecadores, indignos, que não merecem dessa graça, que não merecem perdão, que não merecem se perdoar. Às vezes a gente vive a nossa caminhada cristã vivendo com um fardo pesado nas costas. Não, mas isso não é para mim. Olha, eu sou um grande pecador, eu sou muito falho, eu sou um degenerado, eu sou uma pessoa má, eu não mereço essas coisas. E de fato, você não merece mesmo. Por isso que a Bíblia chama de graça. Porque não é mérito seu, é a graça de Jesus na cruz. Então, já que Ele me deu isso graciosamente, eu me aproprio, eu tomo posse dessas verdades e eu me considero salvo, me considero perdoado, me considero transformado, me considero um novo homem, me considero uma pessoa diferente. Então, eu preciso saber e me considerar. Eu preciso me perdoar, porque eu sei que Ele já me perdoou, mas um grande problema que as pessoas enfrentam na vida é que, mesmo sabendo que Cristo já perdoou, elas mesmas não conseguem se perdoar. Vivem se flagelando com os problemas do passado, vivem se afligindo com os pecados que cometeram no passado, e aí não conseguem se libertar dessas algemas que te prendem ao passado, ao pecado, ao desespero, à tristeza. E aqui Cristo, por meio do seu
apóstolo está dizendo: vocês precisam se considerar assim. Vocês precisam se considerar salvos, libertos, renovados por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E por fim, ele usa um terceiro verbo, que é ofereçam-se. Deem-se como oferta ao Senhor. Lembrem-se que os sacrifícios no Antigo Testamento um animal era oferecido no altar em oferta pelo pecado. Ele levava aquele sacrifício, queimava, e aquilo como aroma suave subia até as narinas do Senhor, e ele perdoava o pecador por a causa daquela oferta. Agora, já que não há mais ofertas de sacrifícios, ele diz: ofereçam a vocês mesmos. Vocês são a oferta que Deus quer. Deus quer vocês por inteiro. Ele quer não apenas um ou outro aspecto da sua vida. Ele quer você por homem e mulher integral. Ele quer a sua mente. Ele quer os seus pensamentos, as suas motivações, as suas ambições. Ele quer as suas habilidades. Ele quer as suas mãos, os seus pés, as suas palavras, os seus olhos. Ele quer você por completo. Então Paulo diz: vocês precisam saber disso. Vocês precisam, esqueci a palavra, considerar-se assim. Vocês precisam se considerar assim, e vocês precisam se oferecer ao Senhor. Isso foi o que a gente viu na semana passada, e agora o texto continua, e eu chamo a atenção de vocês para os versículos 15 a 18. Romanos 6, de 15 a 18. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aqui agora, Paulo ele vai responder mais uma vez a uma pergunta que poderia ser feita pela igreja quando recebesse a carta. Vamos nos lembrar, porque Paulo em Romanos usa muito esse tipo de discurso. Ele escreve, e aí ele imagina, vai que fazem uma pergunta sobre esse assunto, então ele já se adianta. Então ele usa isso para poder já se adiantar caso aconteça uma pergunta sobre determinado assunto. E qual é a pergunta que Paulo vai responder aqui? Nós vamos pecar, ou vamos continuar em pecado, já que nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Em outras palavras, a pergunta é mais ou menos assim: se não estamos mais debaixo da lei, quer dizer que perdemos todo o referencial de certo e errado? É porque eles entendiam o quê? A lei é o balizador, é aquilo que nos dá direção e norte sobre o que é certo e errado. Então, se eu não estou mais debaixo da lei, isso quer dizer que os limites foram retirados, e agora a gente pode viver da maneira como a gente bem entendeu. Tirou as regras, o jogo está sem regras, então agora eu posso fazer do jeito que eu quiser? Essa é a pergunta que Paulo vai responder agora, quando ele diz: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E esse era um mau entendimento que muitos judeus tinham. Por isso que eles perseguiam Paulo, e por isso que eles diziam que a mensagem de Paulo não era verdadeira. Porque quando Paulo falava do evangelho da graça, aquilo que nós não merecemos, mas recebemos, eles entendiam assim: então, já que é pela graça, eu não tenho mérito nenhum, não há de mim nenhum esforço para conquistar essa salvação e essa graça, quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quiser, é pela graça. Então, no final das contas, essa graça vai vir sobre mim e eu vou ser salvo de qualquer jeito. Esse era o pensamento que muitos deles tinham, porque eles não entendiam o que é viver pela graça do Senhor. Então, Paulo vai responder essa pergunta, e nós vamos entender o que ele vai tratar sobre estas coisas. A primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que só existem dois tipos de religião no mundo. Há muitas denominações, isso nós sabemos. Há muitos nomes de igrejas, há muitas placas de igrejas por aí, mas elas só vão afirmar uma ou outra coisa, não tem jeito.
Elas só vão falar sobre um ou outro assunto. Salvos por méritos ou salvos pela graça. É isso que essas igrejas vão afirmar. Uma grande maioria, acredito eu, são aquelas que pregam a salvação por méritos, uma salvação por obras, uma salvação por esforço próprio. E pouquíssimas, onde nós também agora nos encaixamos, somos aqueles que falam sobre a salvação pela graça, aqueles que são salvos por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. E você sabe disso porque Paulo ele começa o assunto falando estar debaixo da lei e debaixo da graça. Quando a gente fala de estar debaixo da lei ou ficar debaixo da lei, imediatamente a gente lembra do quê? Quando nós falamos de lei? Das leis de Moisés, não é isso? A gente lembra das leis que Deus deu a Moisés ali no Monte Sinai. E quando Deus deu a lei para o povo de Israel, ela foi dada em 3 circunstâncias. A primeira eram as leis cerimoniais, que eram aquelas que regulavam os sacrifícios, que regulavam o culto, as solenidades, era aquilo que eram as cerimônias que eles realizavam. Deus também deu ali as leis civis, agora tratando o povo como povo. Eles eram escravos, eles não tinham direitos, eles não tinham nada. Agora que eles foram libertados, eles se tornaram um povo. E um povo, para ser povo, precisa de uma legislação que regula a vida deles. Então Deus deu a lei civil, que era a lei de herança, de direitos de propriedade, de posses. Se alguém matar alguém, como que a gente resolve isso daqui? Se alguém roubar alguém, como que isso é resolvido? São as leis chamadas civis. E as leis morais, que são os 10 mandamentos. Então, haviam esses 3 tipos de lei: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. As leis cerimoniais referentes ao culto, elas deixaram de existir, porque elas eram sombras daquilo que Cristo veio cumprir. Então, nós não precisamos mais hoje dos sacrifícios, nós não precisamos mais do templo, como eles tinham, da arca da aliança, não precisamos mais daqueles exercícios espirituais, porque agora a gente tem Cristo, e Cristo na cruz cumpriu todas aquelas coisas que o autor de Hebreus chama de sombras. Eram sombras do que havia de vir excelente. Então Cristo cumpre, então a gente não precisa mais dos rituais do Antigo Testamento. E é uma tolice essas igrejas que querem trazer o culto do Antigo Testamento para hoje. Coloca o candelabro, faz uma réplica da Arca da Aliança, faz os pastores e quem quer que seja vestir com roupa de sacerdote, e todas aquelas coisas que não fazem mais sentido. Não faz mais nenhum sentido. Ungir pessoas, derramar óleo na cabeça para consagrar, e aquilo serviu para o Antigo Testamento, hoje não mais. As leis civis também não servem mais, porque elas serviram para o Israel. Agora nós temos as nossas leis civis. Nós já somos parte de uma nação, de um estado que tem lei. Então a gente não volta mais para as leis do Antigo Testamento. A única coisa que se manteve preservada e íntegra é a lei moral, os 10 mandamentos. É isso o que nós devemos guardar, porque ela não mudou. Ela continua valendo. E quem disse isso não sou eu. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5. O que ele vai dizer? Eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. E aí ele começa o seu discurso do Sermão do Monte, e você vai entender quando ele vai dar um tom maior para os 10 mandamentos. Quando ele diz assim, olha, vocês ouviram assim, mas eu digo. E aí ele vai dar uma ampliada na ideia do que é os mandamentos. Então, a lei moral, ela continua ainda tendo o seu valor e a sua validade. O problema, irmãos, não está na lei moral de Deus, porque a Bíblia vai dizer que a lei de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é proveitosa, ela deve ser guardada e vivida na vida do crente. O problema, de forma alguma, está na lei de Deus. Por quê? Quando eu vou para os 10 mandamentos, eu enxergo o caráter de Deus nos 10 mandamentos. Se eu quero conhecer a Deus, nos 10 mandamentos eu tenho uma grande porção daquilo que Deus é. E aí, vamos lembrar aqui um pouquinho dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vai dizer o quê? Que o Senhor, Ele não aceita, não tolera que a gente faça imagem de esculturas, nem preste culto e nem as adore. O que isso me ensina sobre Deus?
que isso fala para você sobre quem Deus é? Ele é único. Ele não quer ser representado. Ele não quer que a gente use a nossa imaginação para fazer um Deus que a nossa mente imagina. Porque todas as vezes que os homens fizeram isso, deu ruim. Porque a gente não tem capacidade criativa de fazer nada novo. Então, toda vez que o homem quis representar Deus, ele representou Deus a partir da sua criação. Deus era representado por meio de uma figura de um homem, ou Deus era representado por meio de uma figura de um animal, porque era esse o nosso referencial. Então Deus diz assim, olha, eu não quero ser representado por nada, porque nada disso representa quem sou eu. Porque Ele é o eu sou, o que sou. E pronto. Então Ele diz, não façam imagens de escultura, porque eu não sou isso. Nem aparentemente não sou. Então, a gente já sabe, Ele é um Deus único, e que Ele não quer ser representado por nada. Então a nossa cabeça não tem que ficar aqui elaborando uma forma de Deus. Depois Cristo vai dizer isso lá em João capítulo 4, Ele procura adoradores que o adorem em quê? Em espírito e em verdade. Porque Ele é espírito, Ele quer ser adorado em espírito. Ele não quer ser representado por nada. Então aí a gente já tem uma forma de quem é o caráter, ou do que é o caráter de Deus. Ele é um Deus único. O que Ele quer também é que a gente não fale ou use o nome dele em vão. Deus, Ele tem o seu nome em grande santidade. Então a gente não brinca com o nome de Deus. A gente não usa o nome de Deus para as nossas piadas, para os nossos votos errados, para as nossas vontades e interesses. O nome de Deus é santo. Então o nome de Deus não pode ser piada e nem brincadeira na nossa boca. Já entende que Ele leva o nome dele, os seus atributos, muito a sério. Se a gente já fica bravo quando falam mal do nosso nome, quando usam mal o nosso nome, se a gente já fica preocupado se o nosso nome vai para o SPC Serasa, a gente já fica mal, poxa, meu nome está sujo, o meu nome está mal falado. Imagine o nome de Deus, que é muito maior do que o meu e o seu. Ele fala que a gente tem que guardar um dia para Ele. O que isso está falando sobre Ele? Ele quer um dia só para ter relacionamento comigo e com você. Olha, 6 dias da sua vida, você se dedica para o seu trabalho, para os seus estudos, para a sua família, para os seus negócios, para os seus afazeres, para os seus estudos, para as suas tarefas de casa. 6 dias eu dou para você, mas um dia eu quero que seja só meu, para nutrir relacionamento com você. O que Ele manda mais? Honra pai e mãe. Não matarás, porque Ele é o dono da vida. E quem pode dar e tirar vida? É só Ele. Não furtarás, porque Ele está dizendo para mim e para você, você não precisa roubar nada de ninguém. Se você precisa de alguma coisa, eu dou para você. Não cobiçarás, você não precisa ter inveja do que o outro tem. Eu posso suprir cada uma das suas necessidades, e eu dou para você aquilo que é necessário. Não dê mau testemunho do próximo. Você não precisa usar a sua boca para falar mal de ninguém. Eu cuido da reputação de todas as pessoas. Então veja que nos 10 mandamentos a gente tem um pouco do caráter de Deus. Por isso que a lei moral de Deus é boa, ela não é problemática. Quem cria problema para a lei somos nós. O problema, de fato, é quando a gente olha para a lei e quer encontrar salvação nela. O problema é esse. Quando a gente vai para os 10 mandamentos e a gente fala assim, eu vou ser salvo porque eu vou cumpri-los. Eu vou me salvar porque eu vou olhar para a lei e ela vai me garantir salvação. Mentira, porque a gente só expôs aqui um pouquinho dos 10 mandamentos. Quantos deles você já quebrou? Ou quantos desses 10 mandamentos você já quebra? Talvez você vai olhar e falar assim, caramba, eu quebro todos. Eu quebro todos, porque eu não dedico um dia só para Deus. Eu não honro tanto meu pai e minha mãe. Eu tenho inveja do outro. Eu falo mal do outro. Eu tenho deuses dentro do meu coração. Às vezes eu uso o nome de Deus em vão para os meus negócios obscuros. Então você consegue ver que a lei vai te salvar? De forma nenhuma. A lei ela vai apontar o dedo na sua cara e denunciar o seu pecado. Ela vai realçar o nosso pecado. Ela vai mostrar o tamanho do problema, o tamanho da transgressão em que nós estamos metidos. Ela vai deixar claro o erro
da raça humana. Ela não vai te proporcionar redenção, mas ela vai te mostrar condenação. É isso o grande objetivo da lei. Então a pergunta é: eu posso ser salvo pela lei? Não, a lei não vai me salvar. A lei não tem esse propósito de salvação. E nos nossos dias, como eu disse que só temos duas religiões no mundo, a religião da salvação pela lei, pelas obras, ela é a religião dos legalistas, dos moralistas, aqueles que querem fazer você cumprir toda a lei, mas eles mesmos não são capazes de cumprir. Era essa denúncia que Jesus fazia para os fariseus. Olha, vocês atam fardos pesados nas costas do povo que nem vocês conseguem carregar. Vocês estão afligindo o povo, mandando eles cumprirem um monte de leis, mas vocês mesmos não são capazes de guardar. E aqui eu só estou falando de 10 mandamentos. Nos tempos de Jesus, eles criaram 613 leis. E o povo tinha que guardar 613. Se a gente já achou difícil 10, agora imagine 613 regulando a sua vida. Você não podia praticamente fazer nada. E isso é um fardo pesado. É por causa disso, irmãos, que a gente tem aquele texto, Mateus 11, você conhece com certeza. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A gente usa esse texto para falar de cansaço físico, né? Nossa, essa semana foi uma semana de tarefas, eu estou cansado, então Jesus está me chamando para ir até Ele, porque nele eu vou descansar. Mas o que Ele está falando, e não tem problema, Ele também proporciona descanso, né? Como diz o Salmo 23, Ele é o pastor que te leva para águas de descanso, refrigera a sua alma. Ele faz isso também, tenho certeza disso. Mas o que Ele está falando para aquele povo é: eles estão deixando vocês cansados, eles estão atando fardos nas costas de vocês, e vocês estão cansados. Venham para mim, eu vou ensinar para vocês o que é verdadeiramente servir a Deus. Venham até mim, e eu vou ensinar vocês, porque o meu fardo, o que Ele fala? É leve, e o meu jugo é suave, e encontrareis descanso para vossas almas. Então Ele está falando sobre isso. O fardo que Ele coloca é leve. O fardo dos moralistas, dos legalistas, é pesado, porque eles querem obrigar você a fazer coisas que eles mesmos não fazem. Eles querem dar para você um arsenal de proibições. As igrejas moralistas, elas são assim, elas enchem vocês de proibições, elas enchem a cabeça dos seus crentes de um monte de coisas que não pode fazer, e o povo fica como? Atado, anda com dificuldade, porque não pode pintar unha, não pode cortar cabelo, não pode raspar braço, não pode jogar bola, não pode usar camisa regata, não pode torcer para time de futebol, não pode ir para a praia. Gente, muda o foco, porque agora o propósito... E não consegue. Ou ela vai ficar ali extremamente amargurada, vivendo uma vida cristã extremamente encaixotada, num padrão que não está na Bíblia, mas num padrão que os homens criaram, num padrão que a mente humana elaborou, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Rodrigo, qual que é o problema de ir na praia? Tem problema em ir na praia? Tem problema se você quiser ir de fiozinho dental, querendo mostrar o seu corpo. Isso tem problema, porque você está querendo chamar atenção para você mesmo. É um problema de ordem de coração. Por que você precisa vestir-se assim? Não precisa. Mas ir na praia tem problema? De maneira nenhuma. É uma delícia ir para a praia com a sua família e curtir ali uns dias de sol. E eu acho que a gente está precisando, né? A gente está precisando, né? Não acha? Talvez uma excursão aí para a praia, com a turma da igreja, né? Para poder descansar. É uma beleza. E tem problema? Tem problema você torcer para um time de futebol? Não tem. O problema é você ser um fanático doido e que é capaz de matar alguém por causa do seu time. Mas você torcer, ir num estádio, assistir um futebol, ou seja lá o esporte que você gosta, irmãos, não tem problema nenhum. Tem problema cortar cabelo? Pintar cabelo? Usar brinco? Tem problema. O problema
tem essas modas esquisitas que as pessoas estão querendo colocar aqui dentro de nós. Umas roupas extremamente inadequadas, que são desnecessárias para poder avantajar o corpo, para poder chamar para sedução. Isso tem problema. Então veja que a gente não está proibido, mas a gente precisa de cautela. É isso que a Bíblia vai falar. E Paulo reforça isso lá quando a gente chegar em Romanos 12. Não vos conformeis com este século. A ideia é não tomem a forma desse mundo. Conformar é isso. Todo mundo ali, no mesma forma, seguindo o mesmo padrão, tomando o mesmo estilo. Ele está falando, não, vocês não são assim. O estilo, a forma de vocês é Cristo. Então se conformem a Ele. E aí, isso nos ensina o que é essa religião dos moralistas, dos legalistas, que querem fazer você viver engaiolado. E Cristo fala assim, vocês já não são mais escravos, vocês são livres. Então vivam bem a liberdade que Jesus conquistou na cruz por vocês. Entendido isso, irmãos, o que é a religião das obras, da lei? E Paulo está falando isso, mas agora ele vai falar em contrapartida da religião daqueles que estão debaixo da graça. E ela é na contramão da religião da lei. Se eu entendo que consigo agradar a Deus por meio dos meus esforços, que eu consigo guardar e obedecer a lei de maneira perfeita, eu vou perceber na caminhada que eu sou um grande fracasso, eu sou um hipócrita, porque eu não consigo. Eu finjo que consigo. Eu finjo para todo mundo que eu dou conta, mas eu não consigo. Eu não consigo nem guardar a lei revelada, que são os 10 mandamentos, e muito menos também guardar a lei interna do meu coração, porque existe uma lei de Deus dentro do meu coração e da minha mente. Não foi isso que Paulo ensinou lá nos capítulos iniciais da carta? Deus tem uma lei gravada em todo ser humano, todo mundo já nasce com um chip de Deus. Deus, a gente sabe que existe, porque o nosso coração fala isso, porque a nossa mente fala isso, e Ele deu ainda mais a lei para poder mostrar melhor que Deus existe. Então, se eu tento viver por meio da lei, eu sou um fracasso, eu não consigo me salvar. A religião daqueles que são salvos pela graça é aquela que vai despir eu e você dos nossos méritos. Você chega para Cristo dizendo assim, Senhor, eu não consigo me salvar. Senhor, eu mereço o inferno, porque eu reconheço que eu sou fraco, eu sou vulnerável, eu sou frágil. Eu reconheço que eu não consigo, eu não dou conta de viver segundo o padrão que é exigido, eu não dou conta. Então aí você vai experimentar daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, porque Ele é o homem perfeito. Eu e você não somos perfeitos, Ele é. Eu e você não obedecemos a lei de maneira íntegra, Ele obedeceu. Ele foi o único capaz de cumprir toda a vontade de Deus. Ele é quem pagou o alto preço da nossa culpa na cruz. Não fui eu que paguei o preço. A dívida era minha. E se eu tenho uma dívida, o outro não pode pagar para mim. Eu é quem devo assumir o problema da dívida. Mas Ele foi e pagou por mim e por você. E era uma dívida impagável. Eu e você nunca conseguiríamos pagar essa dívida. Mas Ele morreu no meu lugar e do seu. E Ele ressuscitou vitorioso. E por causa de tudo isso, eu recebo das suas mãos a salvação. Então, estar debaixo da graça é confiar nele, é depender dele. Os méritos são do Senhor. A redenção foi conquistada por ele, e ele, de maneira muito graciosa, oferece a mim e a você. Essa é a religião da graça. Eu e você recebemos de graça a salvação. Não foi necessário esforços meu e seu, mas Ele nos deu isso, Ele proveu a mim e a você. E o que Ele exige então agora a partir disso? O que Ele exige de mim e você? Crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. O que Ele exige de mim é isso, creia em mim, confie no que eu fiz. E aí quando a gente volta lá para os versos anteriores do capítulo 6, vocês precisam saber disso, vocês precisam se considerar assim, e vocês precisam se oferecer a Deus como
oferta de gratidão ao que ele fez. E eu já disse isso, mas repito para você nunca esquecer, os 10 mandamentos agora é a minha oferta de gratidão. Como eu agradeço a Jesus por aquilo que ele fez? Eu consigo tirar ali do meu bolso algum valor para pagar? Todas as riquezas do mundo são capazes de retribuir a Jesus o que ele fez? Não são. Então eu vou para os 10 mandamentos em humildade e digo assim: Senhor, obrigado. Para te agradecer, eu vou procurar cumprir toda a sua vontade. Eu sei que eu vou errar, mas eu sei que o Senhor é perdoador. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Eu sei que o Senhor vai continuar estendendo a sua graça e a sua misericórdia. Fala para mim, irmãos, onde está o fardo dessa religião? Não tem. Até porque o que Isaías 53 escreve? Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos fardos. O castigo que nos dá a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele levou o fardo ali naquela cruz. Ele é quem carregou. Então eu não tenho mais fardo. Cristo já carregou ele por mim. E agora eu sinto a brisa suave da salvação que ele proveu para mim e para você. Então essa é a religião da salvação pela graça. Mas obviamente que todo judeu que era ouvinte ali da carta, eles eram cercados dos seus rituais, dos seus símbolos, e essa para eles é uma declaração difícil de entender. Eles cresceram ouvindo: eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que fazer a dieta dos judeus, eu tenho que fazer o cumprimento das festas judaicas, eu tenho que me circuncidar, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E quando eles ouvem agora o que Cristo fez, eles não conseguem entender. Como eu vou ser salvo sem nenhum sacrifício da minha parte? Como eu posso agradar a Deus? E é por isso que a pergunta acontece no versículo 15. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? É uma pergunta honesta que Paulo vai responder. Não é uma pergunta boba, mas é uma pergunta que eles fazem. E agora? Eu cresci ouvindo que eu tenho que ser salvo porque eu tenho que fazer alguma coisa. Mas agora você está me dando uma nova perspectiva de ser salvo pela graça? Irmãos, e essa é a beleza daqueles que se convertem à religião da salvação pela graça. A pessoa viveu a vida toda debaixo de uma religião legalista e moralista. E quando eles vêm para a religião da graça, eles falam assim: uau, isso é demais. É demais isso daqui. Exatamente o que eles sentiriam. Mas diante da pergunta, olha a resposta de Paulo, no finalzinho do verso 15. De modo nenhum. Ou seja, você não vai ficar pecando só porque agora você é salvo pela graça. Você não vai atolar o pé na lama só porque você é salvo pela graça e Deus, no final das contas, vai dar um jeito de resolver os problemas. É aquela coisa que o pessoal fala: ó, já que colocou o pé na caca do boi, abre o dedo. Vou agora afundar ainda mais. Não é isso que a salvação pela graça ela diz e ela oferece. Então Paulo diz: de modo nenhum. E aí ele vai mostrar os motivos, porque nós não vivemos um viver degenerado por causa da salvação pela graça. Versículo 16. Não sabeis, olha aqui mais uma vez ele usando aquele verbo importante. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, os dois verbos que Paulo usou lá antes, o saber e o oferecer. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? É como se Paulo dissesse assim agora: vocês são servos de quem? Vocês são servos. A quem vocês servem? E Paulo está usando essa imagem porque era muito comum no Império Romano, a escravidão. Era algo totalmente legalizado, o ser escravo naquele contexto de Império Romano. Diz a história que o número de escravos era enorme. Talvez quase 1/3 da população ali eram compostas de escravos.
Alguns eram escravos de nascença, já nasceram nesse ambiente de escravidão e esse era o modo de vida deles, cresceram sabendo disso. Mas outros se tornavam escravos, se ofereciam à escravidão por causa de dívidas. Talvez tinha uma dívida que era impagável. E como eles pagavam a dívida? A partir de agora eu sou seu escravo. Outros eram extremamente pobres. E sendo escravos, eles contavam com lugar para dormir, com comida e às vezes até algum tipo de salário. Então eles se entregavam à escravidão. E Paulo vai falar sobre escravidão, não daqueles que nasceram no ambiente de escravidão, mas Paulo vai falar destes que se entregam à escravidão, seja por pobreza, seja por pagamento de dívidas ou qualquer outro motivo. Então, agora que a gente entendeu isso, esse contexto do que Paulo está falando sobre escravidão, ele vai dizer assim, todos nós servimos a alguém. E é interessante isso, irmãos, porque hoje, e eu sei que em todos os tempos foi assim, as pessoas elas prezam muito por liberdade. Talvez hoje isso esteja mais evidente. O que as pessoas querem? Ser livres. Elas querem dizer que não existe nada que as prenda, que elas não são escravos de nada, mas isso não é verdade. Todos nós servimos a algo ou nós servimos a alguém, ninguém é livre. Todos nós servimos a alguma coisa. É exatamente o que Paulo diz no versículo 16. Não sabeis a quem vocês se oferecem como servos, ou você é servo da obediência, ou você é servo do pecado. Então não existe essa de liberdade, como as pessoas querem dizer. E elas querem tanta liberdade, que elas acabam sendo escravas dessa falsa liberdade que elas propagam. Como é paradoxo isso, né? Elas querem ser livres, mas já são escravas. Então Paulo vai dizer que nós somos servos, escravos de alguma coisa. E como a escravidão era muito comum naquela época, Paulo diz, não sabeis? É como se ele falasse assim, olha ao redor de vocês. Olha ao redor de vocês. Se você não é escravo de algum senhor, você é escravo de Roma, porque Roma domina sobre vocês. Ou vocês são escravos dos ídolos que vocês adoram, ou vocês são escravos de alguma coisa a quem vocês entregam o coração. Então, todos vocês vivem nesse ambiente de escravidão. Então ele fala, vocês não sabem disso? Olha ao redor de vocês. O que vocês veem todos os dias é escravidão. E o que é escravo? Alguém que não tem direito. Alguém que serve um senhor de maneira exclusiva. Alguém que não toma decisão e não tem liberdade. Então, escravidão é isso. Então, Paulo só está refrescando a memória dos seus ouvintes quando diz assim, não sabeis? Olha ao redor de vocês. Quem é livre aí de verdade? Não tem ninguém. Porque todo mundo serve a algo ou serve a alguém. E olha que Paulo vai continuar falando assim, no versículo 16. A quem vocês oferecem, a quem vocês se oferecem, a quem de maneira voluntária vocês se entregam. Paulo, na mente dele, tem aqueles que fugiram da pobreza e das dívidas, entregando-se à escravidão. Paulo está usando essa ideia para falar sobre se oferecer, sobre se dar em escravidão. Foram até um senhor e disseram, esses aqui são os meus serviços e eu dou para você. No final das contas, todos nós fazemos isso, não fazemos? Todos nós nos damos em serviço a alguém, e a gente diz assim, aqui estão os meus serviços, é bom para você isso? Você me aceita como um dos seus serviçais? E estes, Paulo vai dizer assim, eles se oferecem como servos para duas situações, ou para a obediência, ou para o pecado. Paulo está ensinando aos seus ouvintes que, quando alguém se entrega para obedecer a um desses dois senhores. E não tem como dividir, não tem como servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Alguém já falou sobre isso uma vez. Vocês se lembram onde está registrado na Bíblia? Alguém que já falou que não dá para servir dois senhores? Está lá em Mateus 6, 24. Quem falou isso?
Mateus 6, 24. Quem achar pode ler, por favor. Quem falou isso? Jesus. E Jesus está dizendo o que aqui para o povo que o ouvia? Ninguém pode servir a dois senhores. O que Jesus já está deixando claro aqui? Todo mundo serve alguém. Todo mundo se oferece em serviço para alguém. Então ele fala, vocês não podem servir a dois ao mesmo tempo. Porque ou você vai devotar o seu trabalho para um e vai desagradar outro, ou vice-versa. Não tem jeito. Se você serve um, você não serve o outro, porque um patrão não quer dividir o seu escravo. E aqui, nós estamos diante de uma declaração muito forte do que Paulo está dizendo para mim e para você. Porque ele vai dizer assim, seja para o pecado, ou seja para a obediência, há uma entrega. E essa entrega é consciente, porque lembra do contexto, só para você não esquecer. Paulo está falando de escravidão daqueles que, por causa de dívida ou de pobreza, se entregavam, batiam na porta de um senhor e falavam assim, olha, eu não consigo pagar a sua dívida, ou eu sou muito pobre, vou morrer de fome, eu e a minha família, a gente quer trabalhar para você. Então eles voluntariamente se entregavam como escravos. E Paulo está usando isso para dizer assim, nós também, de maneira muito consciente e de maneira muito voluntária, nos entregamos para um desses senhores. Ou a gente se entrega para o pecado, ou a gente se entrega para a obediência. E qual é o salário de entregar para um ou para outro? Está aí na sua Bíblia. Continua no texto lá. Qual é o salário do pecado? A morte. E qual é o salário da obediência? A justiça. Então, quando você se entrega para um desses dois senhores, você se entrega consciente e você já sabe o salário que você vai receber. Ah, você quer se entregar para o pecado? Você quer viver de maneira desregrada? Você quer viver livre? Então você se entregou para o pecado, mas saiba, o salário que ele vai dar para você é a morte. É isso que o pecado vai dar para você. Não fique achando que as promessas do pecado é uma vida gostosa, prazerosa, lazer, diversão. Não. Pode parecer que é, mas no fundo é a morte. No fundo é você atolado na morte. E não apenas a morte física, mas a morte espiritual e eterna. Então é isso que o pecado paga para você. Mas em contrapartida, não, agora eu vou me entregar a Cristo. Eu vou me oferecer para Ele em obediência. Eu vou procurar caminhar segundo as regras de Jesus. Eu vou viver de tal forma que Ele se agrade de mim. Eu vou servi-lo com fervor. Eu vou servir a Ele com intensidade. Eu vou servir a Ele com prazer. Eu vou me dar conscientemente para o meu Salvador. E o que Ele vai pagar para você? Justiça. Ele vai dar a você a justiça que Ele conquistou na cruz. Aí fica aí a pergunta, para quem você vai se entregar? A quem você quer servir? A quem você vai se dar como servo e como escravo? Então vocês conseguem entender que não existe liberdade? Ou a gente serve a um, ou a gente serve a outro. E aí aqui eu uso as palavras do sábio Alexandre Pires. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Não é? A Ju entendeu, né? Quem é? Não é aquela música que cantava lá? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? A gente não sabe. Ah, não, agora eu vou viver no pecado. Quando chega, a gente fala, como que faz? Como que vive? A gente não sabe. Então, irmãos, entendam isso. Isso que ficam aí gritando nas mídias, falando sobre liberdade, eu sou livre, o meu corpo, minhas regras, eu sou livre no meu poliamor, eu sou livre para ser quem eu sou, hoje eu acordo de um jeito, amanhã eu já acordo com vontade de ser outra coisa, é a minha liberdade. Mentira, mentira, porque já se entregaram ao Senhor pecado, e estão servindo a Ele, simples.
Mas as pessoas, elas querem viver nessa falsa liberdade que a mente delas criou, e elas estão vivendo num estado de profunda mentira. Porque já se entregaram, voluntariamente se deram para o pecado. Já se deram. Em contrapartida, glórias a Deus por isso, nós estamos entregues ao Senhor Jesus. Estamos entregues aos cuidados dEle. Ele é o nosso Senhor e nós servimos a Ele. E qual deve ser a nossa oração? Senhor, que mais pessoas se entreguem a Ti. Que mais pessoas rendam-se aos cuidados do Senhor. Então a gente precisa entender isso, é o que Paulo está dizendo. E aí depois, irmãos, aqui ficou claro para vocês? Esse verso ficou bem compreendido? Se tiver alguma dúvida, por favor, você levante a mão e a gente vai tratando isso daqui. Então, só trazendo de novo o verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha, dá um pulinho comigo no versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo agora ele vai falar de uma grande mudança. É como se ele dissesse assim: é possível mudar de Senhor? É possível você sair da escravidão do pecado para agora servir a obediência? Essa é a pergunta que Paulo vai tratar agora. O que vocês acham? É possível? É possível? E aí Paulo vai começar a dizer o que no versículo número 17? Mas graças a Deus. Por que Paulo fala mais graças a Deus? Porque essa obra de mudança de senhorio não depende de mim, de você. Paulo reconhece que é graças a Deus quem tira você da escravidão do pecado e transporta você para o reino do seu amor. É graças a Ele quem faz essa obra maravilhosa e grandiosa. Paulo reconhece que essa é uma ação divina. Não é porque eu quero, não é porque eu quero sair de um e ir para o outro. Eu não quero. Se eu estou no pecado, eu quero ficar no pecado. Porque Paulo vai escrever lá em Efésios 2, vocês estão mortos nos vossos delitos e pecados. Então, como morto, eu não tenho vontade de sair do lugar em que eu me encontro. Eu estou morto. E Paulo ele vai dizer, mas graças a Deus que tirou vocês de lá. Ele foi ao encontro do pecador e resgatou das garras do inferno e do mal e levou para um lugar de obediência. Então, Paulo está dizendo assim, não é uma opção sua. O seu coração quer viver atolado no pecado. Mas graças a Deus que foi até você e te resgatou. Irmãos, isso é soberania e graça de Deus sobre mim e sobre você. Não é por minha causa, não é por causa dos meus méritos, não é uma opção do meu coração, mas é um agir sobrenatural sobre a nossa vida. Então, se você está aqui hoje sentado ouvindo, é porque Deus agiu de maneira sobrenatural na sua vida. Ele tirou você do estado de pecado em que você estava, onde o seu salário era a morte, e agora Ele te trouxe para a obediência, onde o seu salário é a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo diz, mas graças a Deus por isso. Não temos outra atitude, bater no peito e falar, não, eu estou aqui na igreja porque eu sou bom. Eu estou aqui no meio deles porque eu consegui fugir do meu antigo Senhor. Não, você não fugiu de nada, Ele te resgatou. Ele resgatou você das garras do mal e do maligno. Então, se você está aqui, graças a Deus. O mérito é dele, o louvor pertence a Ele. E nessa grande mudança, ele vai dizer, mas graças a Deus, verso 17, porque outrora vocês eram escravos do pecado. Ele está mostrando para mim e para você a quem nós servíamos. Vocês eram escravos lá do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração. E aqui tem um ponto que eu acho muito importante a gente nunca esquecer. Porque nós falamos de soberania de Deus. Deus sabe de tudo, está no controle de tudo, dita as regras de tudo, tem controle de tudo. Ele é soberano. Mas Ele nunca isenta o ser humano das suas responsabilidades.
Ele nunca isenta, você não é um isentão. Porque quando você peca porque quer. Quando você se afasta porque quer. Quando você age mal porque você quer. A gente que é muito bom em terceirizar. Quando a gente peca, a gente bota a culpa no outro. Não, mas eu pequei porque a minha esposa está me fazendo pecar. Não, eu pequei porque o outro lá me provocou. Eu pequei porque A, B ou C me levou à ira, ao pecado. A gente é muito bom em terceirizar. Não, mas quem pecou foi você, a culpa é sua. E Deus nunca vai isentar você disso. Por isso que a Bíblia sempre fala, vai ter prestação de contas da maneira como você viveu. Então é um momento de reflexão. Para de jogar a culpa nas costas do outro. A culpa é sua. Porque quando você faz porque quer. Você age porque quer. E da mesma forma, quando nós buscamos a Deus em obediência, quando nós oramos, quando a gente vem para a igreja, quando a gente ora, é Deus também mostrando a nossa responsabilidade de manter isso em ordem na vida. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que graças a Deus que nos tirou do pecado, ele reconhece que foi uma ação divina, que não fui eu quem saiu por livre e espontânea vontade, foi ele que me tirou de lá. Mas, em contrapartida, contudo, vocês vieram a obedecer de coração. Consegue enxergar o que Paulo está falando aqui? Graças a Deus que tirou você, mas vocês agora também contribuem, obedecendo de coração, servindo a Ele de verdade, dispondo as mãos para o trabalho do Senhor, amando a Deus, dedicando-se às disciplinas espirituais. Então, vocês ouviram e vocês agora obedecem. Isso é o que nós chamamos de soberania de Deus e responsabilidade humana. E a pergunta é, o que a gente obedeceu? Não é isso que ele está falando? Viestes a obedecer de coração, mas o que eu estou obedecendo? E aí ele vai responder, vocês responderam, obedeceram de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Aqui Paulo ele está dizendo assim que existe uma forma. A forma que ele está falando é o tipo, uma forma. Vocês se entregaram a um molde. E que molde é esse a quem vocês se entregaram? A Cristo. Nós fomos encaixados no padrão de Cristo, é isso que ele está dizendo. Vocês agora obedeceram à forma de Cristo, na medida dele. Ele é suficiente para vocês. Vocês não ficam servindo a ele de olho no antigo patrão. Sabe aquela coisa tipo assim, eu estou aqui servindo a ele, mas o outro está oferecendo umas coisas bacanas. Se oferecer mais eu vou. Não, você foi obediente agora de coração à forma dele, ele é o suficiente para você. O outro pode vir com ofertas, pode vir com um monte de coisas, pode te dar o mundo e o fundo. Não, ele é suficiente para mim. Essa forma, esse padrão, esse tipo é o suficiente para mim. E aí ele vai dizer, vocês obedecem de coração a essa forma de doutrina. E que doutrina é essa? O Evangelho. Vocês servem a esse Evangelho. O padrão de doutrina meu e seu é o Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho dos homens. Não é o padrão que os homens criaram. Não são as doutrinas das mentes humanas. Nós fomos agora obedientes à forma de Cristo, baseados na sua doutrina, que é o Evangelho. E aí é interessante, irmãos, que ele vai dizer assim, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Se você for lá no capítulo 1 de Romanos, eu convido você para lá. Lá no comecinho dos nossos estudos de Romanos, capítulo 1, Paulo aqui no capítulo 1 está falando dos gentios. E aí Paulo vai usar essa mesma expressão entregar-se. Olha lá no versículo 24.
ele vai falar sobre a depravação do ser humano. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundície. O homem degenerado nos seus muitos pecados, depravado, o que Deus faz com ele? Entrega-o às suas imundícias. Ah, você quer viver assim? Então Deus entregou você à imundícia. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Aqui ele vai falar do mulher mudando o modo natural, tendo relação íntima com outra, mudando a ordem do curso. Então, vocês querem viver assim? Então Deus entrega vocês a paixões infames. E versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus se manifestou na natureza, Deus se manifestou na consciência, mas rejeitaram esse conhecimento. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, aqueles que querem viver sob o senhor pecado, aqueles que querem viver como escravos do pecado, Deus entrega também. Mas entrega o quê? A imundície, a paixões infames, e Deus entrega a uma disposição mental reprovável. Deus entrega. É assim que você quer viver? Esse é o padrão de vida que você quer? Você está se sentindo bem assim? Então eu entrego você a essa imoralidade. Eu entrego você para que você viva a sujeira que você quer. Vai lá, curta os seus prazeres, é isso que você quer, então eu entrego você. Mas olha agora a mudança do que Cristo fez. Porque vocês obedeceram de coração, Ele colocou vocês agora no padrão de Cristo, deu a doutrina dele, que é o Evangelho, e Ele fez isso como? Entregando vocês para Ele. Olha, irmãos, a mudança do que Cristo faz. Antes, Ele entregava para o pecado, agora Ele nos pega e nos entrega para Cristo. E eu e você, como a própria tradição e a Escritura vai dizer, nós somos chamados de cristãos, porque o que é o cristão? Os mini-cristos vivendo aqui na terra, como o Senhor Jesus viveu. É isso que Ele está fazendo comigo e com você. Nós somos cristãos, porque nós servimos a Cristo, e nós obedecemos de coração a doutrina do Evangelho, e Ele foi quem nos entregou a isso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Então, para nós encerrarmos, apenas algumas aplicações. Só existem duas religiões no mundo, que é a salvação pelas obras, pelos esforços e meios humanos, e a salvação pela graça. Nós somos uma igreja que confia nos méritos de Jesus. Nós confiamos naquilo que o Salvador conquistou na cruz do Calvário. Essa é a nossa religião. Nós louvamos a Deus por ter alcançado a cada um de nós aqui com o seu amor. Nós fomos alcançados, nós não fomos até Ele. Ele é quem veio até nós. Ele é quem nos resgatou. Essa ideia de eu encontrei Jesus, mentira, Ele não estava perdido. Para Ele ser encontrado, quem estava perdido era eu e você. Ele nos encontrou, então não fui eu que encontrei Jesus. Ele quem me encontrou. Então Ele que foi na minha direção. Ele quem foi no meu caminho e me resgatou. Ele me tirou do domínio do pecado, eu era escravo do pecado. Eu servia ao Deus pecado, mas Ele nos libertou dessa escravidão e nos levou para Ele. E agora o salário que nós recebemos é a sua justiça, a sua vida, a sua graça e a sua misericórdia. Saber disso, irmãos, não é um convite para o pecado. Porque muita gente vai querer distorcer isso. Vocês são salvos pela graça, então agora vocês não têm mais limites, vocês não têm mais regras, vocês vivem do jeito que vocês querem? De forma alguma. Porque agora nós fomos entregues à doutrina de Cristo e nós vivemos sob a forma de Cristo. Então, eu posso viver no pecado servindo a Cristo? Não posso. Não posso porque não tem nada a ver. Essa falsa ideia é mentirosa. Porque se você acha que está na forma de Cristo, mas quer continuar vivendo servo do pecado, é bem possível que você ainda continue sendo servo do pecado. E você não é um convertido, mas você é um convencido. E isso precisa mudar. Porque o crente, ele peca,
mas ele não tem prazer no pecado. Quando ele peca, foi um acidente de percurso. Foi um acidente que aconteceu ali no percurso e ele precisou reconhecer e voltar para o seu Senhor, dizendo assim: olha, eu errei feio, eu fiz o que não devia, isso está pesando em mim, isso está me amargurando, como diz o Davi no Salmo 32, enquanto não confessei os meus pecados, eu sentia que os meus ossos eram como esmagados, só depois que eu te confessei os meus pecados, eu senti alívio. O que foi salvo por Jesus, aquele que agora vive sob a forma de Cristo, ele peca, mas ele reconhece que pecou, e ele se volta aos pés da cruz em humilhação e perdão. Então, precisamos ficar atentos a isso. Nós não temos liberdade para pecar, porque agora nós somos a Ele. E o que a gente tem, então, que fazer? Viver uma vida de gratidão. E como que eu agradeço a Deus? Eu anulo a lei? Não, eu vou lá para a lei. Eu vou lá para os 10 mandamentos e os 10 mandamentos me ensinam como agradar ao Senhor. Sim, consequências vêm com certeza. E isso a Bíblia vai chamar de disciplina. Não é o que diz lá, o pai disciplina a quem ama? O autor de Hebreus vai dizer assim: e se vocês são disciplinados é porque vocês têm pai. Porque o filho bastardo vive do jeito que quiser, porque não tem ninguém para corrigir. Então, quando nós somos disciplinados por Deus, sofremos os efeitos do pecado, nos sentimos muitas vezes pagando a pena, Ele está corrigindo eu e você, e Ele faz isso porque ama, Ele não faz isso porque não ama, porque a gente como pais, quando a gente precisa corrigir os nossos filhos, a gente faz para que eles cresçam, para que sejam homens e mulheres íntegros, de verdade, para que eles sejam honrosos. A gente não faz isso, hoje eu acordei com vontade de dar uma surra no meu filho. Não, a gente faz isso quando precisa discipliná-los, e a gente faz isso em amor. E Jesus faz a mesma coisa comigo e com você. O efeito do pecado traz as suas consequências. A graça é que não dura para sempre, né? Ele vai tratar para que a gente mude e a gente seja renovado nele. Então, é de fato a responsabilidade humana. Eu peco, então eu tenho que estar ciente de que o pecado tem os seus efeitos. Mas, graças a Deus, porque Ele cuida de mim e de você. Então, quando nós pecamos, a culpa é nossa. Quando a gente desobedece, a culpa é nossa. Quando a gente é irresponsável, a culpa é nossa. Mas também se a gente caminha com Deus, se a gente ora, se a gente lê a Bíblia, se a gente nutre a fé, se a gente caminha com Ele, se a gente cresce no conhecimento do Senhor, lá em Filipenses, Paulo vai dizer, desenvolvam a salvação. Então, quando eu procuro desenvolver a minha fé e a minha salvação, quando eu me envolvo com a igreja, tudo isso também é responsabilidade minha. Então, eu tenho responsabilidades quando eu peco, mas eu também tenho que ter responsabilidades para crescer na fé, para me alimentar na fé. E no final, tudo isso glorifica a Deus. Essa é uma linha que a gente não compreende, mas sempre Deus é glorificado. Então, já que a gente não é mais escravos do pecado, que a gente obedeça a doutrina, o Evangelho. Que a gente obedeça a Cristo e sirva a Cristo de coração, com fervor e muito entusiasmo, para a glória do seu nome. Da mulher o quê? E não peques mais. Ele não falou assim, vai, agora você não vai pecar mais, porque... Não, a responsabilidade é sua. Se você pecar, a culpa é sua. Ele não isentou ela de tipo, não, agora que eu tive um encontro com Jesus, eu não faço mais nada de errado. Vai e não peques mais, isso mesmo. Muito boa a sua colocação. Isso mostra a nossa responsabilidade humana em manter uma fé íntegra, né, uma fé responsável diante do Senhor. Com certeza.
Aham. Aham. Uhum. Exatamente, isso, exatamente. E talvez o estigma que ela precisou levar, onde ela ia, as pessoas olhavam assim, mas ela não é aquela adúltera? Ela não é aquela mulher da vida? Deus perdoa, mas às vezes nós não perdoamos. A gente não é assim? A gente vê a pessoa na igreja, ela era uma pessoa desregrada. A vida assim foi ruim. Aí a pessoa vem na igreja. O que os olhares dizem? Aqui na igreja? Que estranho. Tem coisa errada aí. Não é assim que a gente age? Estou mentindo? A gente não olha com um olhar de julgamento porque a gente vai lembrar do histórico dela. E às vezes a gente não consegue perdoar, mas Cristo perdoa. Tenha certeza disso. E já que nós somos cristãos, como eu disse, mini cristos, o que a gente tem que fazer? Perdoar também. Perdoar também. Amém? Mais alguma coisa? Não? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela bendita palavra. Obrigado porque nós éramos escravos do pecado. Servíamos ao pecado para a morte. Esse era o salário que recebíamos. Mas o Senhor, na sua bondade, foi até nós e com laços de amor nos resgatou para si. Agora nós obedecemos para a justiça, a justificação que foi conquistada naquela cruz. Obrigado porque o Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor mudou a nossa vida e a nossa história para sempre. Ajuda-nos, porque até para obedecer nós precisamos da sua graça. Ajuda-nos a viver de maneira reta. Ajuda-nos a viver de maneira santa e justa. Ajuda-nos a fugir do pecado e das vontades do coração. Ajuda-nos a caminhar contigo e a viver só para o Senhor. Que tu sustentes as nossas vidas. Obrigado porque fomos entregues a Cristo. Ao invés de sermos entregues à imoralidade, à imundícia, ao invés de sermos entregues a toda a sujeira do nosso coração, fomos entregues ao Senhor, amamos e servimos ao Senhor. Que tu cuides de nós, ó Deus, e que o Senhor nos dê um bom domingo, cuide da nossa vida, traga-nos para o culto da noite, para nos deleitarmos ainda mais junto com o povo do Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.